Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje a Fabiana Gastaldi, da Sul América. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre previdência privada, PGBL, VGBL, estamos chegando próximos aí à época de declaração de imposto de renda, as dúvidas são inúmeras, não só sobre a isenção de impostos, mas sobre para quem é o produto, como é que ele funciona, e aí nada melhor do que contar com uma pessoa de extrema experiência, aí, que depois a Fabiana vai se apresentar para vocês, de uma empresa também renomada do setor, que é a Sul América, uma empresa tradicional e que já trabalha com o produto há bastante tempo. A gente espera que a meia hora de hoje vai ser bastante esclarecedora para quem está interessado no assunto. Fabiana, muito obrigado, um prazer ter você conosco. Peço que você apresente aí para o nosso público, por gentileza. Fred, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, muito bacana poder trazer um pouco da minha experiência aqui para você, para o seu público, para a sua audiência. Certamente essa meia horinha aqui vai ser muito proveitosa para nós. Vamos aproveitar ao máximo aqui. Legal. Comece se apresentando para a gente, por favor, Fabiana. Bom, pessoal, eu sou a Fabiana Gastaldi, atualmente eu sou a gerente regional aqui da Sul América, eu atendo as áreas de Belo Horizonte e região metropolitana, com foco nos produtos de vida, investimentos e previdência, graduada em administração, com ênfase em comércio exterior, mas já no 5º período eu entrei para a área de seguros e nunca mais larguei, e eu comecei lá atrás, já são 22 anos trabalhando com seguros de vida e previdência. Comecei com vida, mas um pouco mais adiante a gente começou a trabalhar com previdência e ainda mais recente com investimentos, e sempre através do corretor de seguros, né? Sempre atendendo na seguradora com o canal corretor de seguros. Então, já são aí 22 anos nessa área, atendendo os corretores especialistas desses 3 produtos. Legal, legal. São 22 anos, então, de experiência em seguros e previdência. E orientando os corretores que atendem um pouco. Fabiana, qual que é a sua... Vou começar com uma pergunta meio, assim, genérica, mas, sei lá, sua avaliação, né, na evolução dessas mais de 2 décadas aí, tem evoluído a percepção do brasileiro em relação ao que são esses produtos, para que eles servem, como que eles funcionam? Você sente que o brasileiro hoje ele usa mais a previdência com adequação, está mais preparado para isso ou não? Vou dividir sua pergunta em 2 respostas, assim. Quando eu comecei lá há 22 anos, nós tínhamos eu diria assim, um preconceito maior, porque os produtos não tinham uma regulação própria e, por vezes, a grande maioria, se não todos, não tinham, por exemplo, uma legislação que obrigasse as companhias a reajustarem esses produtos. Então, muitas vezes, nós íamos pagar os sinistros, as indenizações, e com o excesso de cortes de zero, esses benefícios ficavam pífios, né? Então, os produtos não tinham essas correções. Então, foi se criando um preconceito a respeito de planos de acumulação de renda, de seguro, por medo, né, daquele passado que ele se repetisse. Felizmente, isso não acontece mais. O ambiente das companhias, o ambiente de vida e previdência, ele é muito regulado, né? A nossa regulação, a auditoria em cima das companhias, hoje ela já avançou muito, né? Então, eu vejo, sim, que já avançou, as pessoas já falam mais de previdência de vida, já deixou de ser um tabu, ele já deixou de ser algo que nós ouvíamos objeções que eu não vou deixar isso para outra pessoa, que a companhia não vai me pagar. Então, isso a gente já passou dessa fase. Eu vejo o brasileiro mais aberto a conversar sobre previdência, sobre seguro de vida, sobretudo depois da pandemia, a gente nota uma procura ainda maior, porque as pessoas perceberam naquele momento o quão é importante ter uma reserva. Acho que você e eu, Fred, os nossos ouvintes aqui acompanharam quantas empresas com pouco tempo, né, acabaram quebrando, tendo que fechar as portas, pessoas físicas passando necessidade por uma falta de uma reserva mínima para sobreviver períodos de escassez. Então, sobretudo depois da Previdência, a gente ficou muito preocupado como é que nós viveríamos esse momento, mas assim, nos surpreendeu o quanto a gente cresceu
nesses dois ramos, tanto vida quanto previdência, justamente porque as pessoas criaram uma consciência, ainda que na marra, da necessidade de se ter uma reserva, da necessidade de se proteger a vida das pessoas das quais dependem de você. Né? Então, acho que essa fase ruim das pessoas não acreditarem, das pessoas não terem esses produtos como necessidade, está passando. E complementando, queria ressaltar a importância dessa consciência previdenciária, né? Eu ainda percebo, até pelo meu núcleo familiar, amigos e pessoas com as quais eu trabalho, um mediatismo muito grande, né? As pessoas querem muito as coisas para ontem, né? Eu quero comprar essa roupa agora, eu quero ter esse prazer agora, eu não quero esperar para ter uma previdência aos meus 60 anos, mas isso é importante, né? Então, e esse aculturamento é muito responsabilidade nossa que estamos no mercado, né, dos corretores de seguros, dos assessores de investimentos, dos consultores financeiros, de levar essa cultura de longo prazo, de entender que aquela calça jeans pode esperar, né, aquele carro zero pode esperar um pouquinho. Não, então, assim, eu vejo que sim, que a gente está num outro patamar, felizmente. Que bom, você tocou em 2 pontos legais. O primeiro é a demanda, né, quer dizer, do brasileiro pelo produto, a questão temporal, curto versus longo prazo, entender o valor disso, né, para um futuro. Por ocasião da pandemia, inclusive, aproximou-se mais do momento de crise e de uso desses recursos. Me lembro, inclusive, que a gente fez um podcast no passado com a Vanessa sobre resgates à Previdência, as pessoas que tinham aquilo como uma reserva para futuro, né, 10, 15 anos, tabela regressiva, a gente falar mais para frente, e que fizeram resgates inapropriados de curto prazo, com alíquotas de imposto de renda punitivas, porque não entendiam bem aquilo que tinham. Fizeram previdência como se fosse um investimento, como um CDB, como um outro, como um fundo de investimento, como um outro qualquer. Então, realmente, essa é uma tarefa árdua, né, para vocês e para nós também, de fazer entender que previdência e seguros é um elemento de um planejamento financeiro completo, mas que precisa ser bem compreendido e bem utilizado. Eu acho que isso concordo demais. E outra coisa que você falou, que eu queria explorar também, é essa visualização, essa capacidade de enxergar as seguradoras como um ambiente seguro, né? Um ambiente bem regulado, bem supervisionado, como você citou, né? Com as suas exigências, como auditorias, tem a SUSEP, tem uma série de outras coisas. Eu queria, por favor, que você falasse um pouco mais para nós sobre essa parte da segurança. Pode ser assim? O que você teria para dizer, por exemplo, para quem está hoje, sei lá, o cara tem 500 mil, tem 1 milhão de reserva financeira acumulada, né? E ele está ali com, sei lá, 55, 60 anos, ele está na fase de converter aquela reserva para uma renda mensal, né? E ele está um pouco preocupado, digamos assim, não sei se eu vou para a seguradora A, B ou C, eu não consigo distingui-las do ponto de vista de segurança. O que você pode dizer para essa pessoa? Olha, o ambiente das seguradoras como um todo, né? Nós somos, todos nós, seguradores, somos regulados pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, a SUSEP, ela fiscaliza as companhias de seguro mensalmente, né? Tanto a SUSEP, os órgãos acima da SUSEP. Então, é um ambiente regulatório importante, eficaz, do ponto de vista de periodicidade, do que é cobrado, quais os indicadores são cobrados às companhias. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, todas as companhias têm que ter uma reserva técnica mínima para você conseguir custear os benefícios, as rendas, né? Você tem um limite até onde você pode investir em bens móveis e bens imóveis. Então, é um ambiente muito regulado. Então, o que eu poderia dizer adoraria puxar a sardinha aqui, Fred, só para a Sul-América, mas eu não posso fazer isso porque o ambiente ele é regulado para todos nós, né? Então, as companhias têm esse ambiente regulatório importante. O que vai diferenciar uma companhia da outra quando você quer escolher a sua renda, você precisa estar atento, principalmente quando a gente fala de uma renda que é para a vida toda, a chamada renda vitalícia, faz diferença a tábua atuarial, que é uma tábua que vai determinar o valor da sua renda, para mais ou para menos. Então, eu diria que
Em termos de segurança, as companhias todas estão no mesmo patamar, porque todas sofrem o mesmo nível de regulação. É claro que companhias maiores, especialmente a Sul América, sofrem um pouquinho mais, porque é uma empresa SA, Sul América está listada em bolsa, portanto, ela tem que prestar esses esclarecimentos aos seus investidores a cada trimestre. Então, fica o convite para poder vocês olharem lá a nossa relação com os investidores no nosso site. Então, todo o número da companhia está exposto, né? Nós estamos listados em bolsa, a gente tem ação em bolsa, então a Sul América sofre esse ambiente regulatório um pouco mais do que aquelas que não estão, mas todas têm a SUSEP muito em cima. Então, é importante, quando forem escolher a sua renda, olhar isso, olhar a tábua atuarial, né? Olhar qual é a taxa de administração do fundo, porque você acumulou sua reserva, agora você vai para uma outra companhia, então é importante ver quais as taxas que incidem naquela companhia que você está indo para gerar uma renda, se é que incide. Então, aí eu diria que é mais você verificar diferenças de produtos, qual a renda que cada companhia te oferece, porque é meio que uma prateleira, né, Fred? É como se você tivesse um dinheiro para comprar um produto à vista. Então, você está lá comprando seu carro, você negocia com concessionária A, com a marca A, B ou C. Quando você está escolhendo sua renda, não é diferente. Você tem um pool de companhias que você pode escolher a sua renda, você pode escolher em qual delas você quer se aposentar, por exemplo. Então, você vai olhar na Sul América quais as condições que eu te entrego para uma renda, seja ela vitalícia, temporária, você vai olhar com a companhia A, B ou C, e aí tomar a sua decisão. Então, acho que é por aí a dica. É importante olhar mesmo, porque, afinal de contas, você está trocando o seu montante de dinheiro por uma renda. É importante ser bem orientado nessa hora. Não, legal. Além, você tem toda a razão, é um momento onde você está com uma bolada em mãos, né, e você está entregando aquele dinheiro para alguém fazer a gestão para você e te entregar mensalmente ali um valor fixo, né, corrigido monetariamente, às vezes até com algum juro real, né, dependendo da negociação que se faça. E essa empresa, precisa ter realmente credibilidade. E aí, legal que você colocou as camadas de segurança, né? Quer dizer, a regulação propriamente dita da SUSEP e do conselho que está acima dela, quer dizer, que, para quem não sabe, é mais ou menos o mesmo grau de supervisão que o Banco Central tem, por exemplo, sobre bancos, financeiras, né, CVM, exatamente, Ministério da Economia, Banco Central, SUSEP. Isso, são órgãos ali públicos, né, que autorizam o funcionamento dessas seguradoras, né, que é quem vai fazer a gestão da sua previdência privada, e, ao mesmo tempo, as fiscaliza. E, além disso, você citou também, vale lembrar, a questão da Sul América ser uma empresa de capital aberto, né, com as exigências que a própria B3 impõe sobre ela, divulgação de resultados, esclarecimentos em relação à performance e essas coisas aí. Bacana. Você citou, Fabiana, a questão da renda vitalícia. Que outras formas de conversão em renda existem? Existem algumas mais. Você pode ter a renda vitalícia, que é uma das mais conhecidas, né, por todos nós aqui, que é aquela renda que eu pago para o titular do plano até que ele venha a falecer, e aí, falecendo, cessou a renda. Você tem a renda por prazo certo, que é uma renda em que o titular negocia com a companhia um prazo determinado, então, 10 anos, 20 anos. Aqui na Sul América, o máximo que eu pago são 20 anos de renda. Especificamente nessa renda, como eu negociei um prazo certo com esse titular, se ele falecer antes do prazo contratado, eu tenho que repassar para o beneficiário que ele vai indicar o tempo que resta. Então, trocando em miúdos aqui, se eu pedir por 20 anos essa renda e faleci com 15 anos, já recebendo a renda, faleci com 15 anos de recebimento, os próximos 5 anos eu tenho que repassar para um beneficiário que eu já vou deixar indicado quando entrei com o meu benefício. Que pode ser qualquer pessoa, parente ou não parente. Parente ou não parente. Beneficiário, importante esse parênteses, ele é diferente de herdeiro legal. Okay. Então, o beneficiário é de livre escolha do titular. Então, eu posso escolher ali qualquer beneficiário. Herdeiro legal, não, né? E é importante, fazendo um parênteses ainda maior, que os clientes sempre exijam do seu corretor que coloque na proposta o beneficiário. É muito comum, Fred, a gente encontrar, na hora de pagar um benefício, uma proposta que está lá como herdeiro legal. O herdeiro legal, na hora de pagar um benefício, ele
pode atrasar um pouquinho do que seria normalmente, porque eu, seguradora, preciso conhecer todos os herdeiros legais, eu vou ter que ir atrás disso, através de formulários, através de informações, assinaturas de todo mundo, né? Então, isso pode tornar o processo mais moroso do que se tivesse indicado um beneficiário. Além do que, você pode acabar pagando um benefício para alguém que aquele titular não desejasse. Uhum. Então, é importante, né, fica aí uma dica, não deixar de declarar o seu beneficiário na proposta quando você estiver contratando a sua previdência. Mas, pelo que você está dizendo, algumas pessoas deixam de fazer essa indicação. Deixam de fazer essa indicação. Tem algum motivo, alguma vantagem para não fazer a indicação? Não vejo, não consigo nem te citar nenhum. Pelo contrário, eu vejo desvantagem. Eu acho que deveria, sim, todo mundo indicar o beneficiário na proposta. Perfeito. Porque senão vai para o herdeiro legal e pode ser que você tenha ali no meio do seu rol de herdeiros legais alguém que você não queira ou não precise, né? Às vezes você está fazendo uma avaliação, quer deixar sua previdência para um filho que dependa mais, enfim, né? Cada um com a sua circunstância. E se você não indica, esse benefício vai para um herdeiro legal que, por vezes, sequer precisava dessa reserva, né? Legal, legal. E mais uma fofoca, aproveitar então que você está abrindo o livro aí. Tem muitas Depois eu termino as rendas, hein? Não, a gente volta no ponto. Mas tem muitas indicações, assim, inusitadas de pessoas que... Imagino que sim, né? Sem ninguém... Essa é realmente uma fofoca. Vamos chamar de fofoca institucional. Fred, tem, e é importante, há que se ter muito cuidado com isso, porque quando a gente fala beneficiário, eu indico quem eu quiser, há alguns senãos, né? E já existem alguns processos por aí, já em andamento e tudo mais. Então, assim, vou usar uma fofoca bem explícita. Eu quero deixar para uma segunda família. Posso? Isso. Olha, cara pálida, você não deveria, né? Mas, sem julgamento de valor, se isso acontece, né, da pessoa querer deixar para alguém que não é a família, vai para uma esposa que não é a dele, né, uma filial, digamos assim, a esposa titular, vou chamar de matriz, ela pode sim, ela pode requerer na justiça, questionar. Uhum. Ela pode sim questionar, porque aquela pessoa, enfim, entrou na família de uma maneira escusa e tudo mais. Neste caso, o que as companhias têm que fazer? A gente não entra no mérito, tá? Porque a gente tem que pagar para um beneficiário indicado, porque não cabe a mim saber se era amante, o que era aquela pessoa, enfim. Então, nestes casos, normalmente a gente deposita em juízo, né? A gente libera o benefício em juízo, ou conforme a justiça determina para a gente, e aí eles discutem lá. Se a sentença sair antes do pagamento do benefício, que não é comum, a gente paga para quem a justiça determinou. Não é muito comum, porque o prazo da justiça normalmente é mais prolongado do que eu libero o benefício, o mais comum é eu pagar em juízo, e aí a família, terminada a briga, resolvido o imbróglio, eles vão lá e fazem o saque conforme está depositado. Perfeito. Fechando o parênteses da fofoca, então, retome, por favor, os tipos de pagamentos de benefício. Então, você paga o vitalício e prazo certo. Prazo certo. Existe também uma renda que você pode, chama-se renda vitalícia com reversão para o cônjuge, né? Então, eu tenho a renda vitalícia para mim, para eu titular, e na minha falta, reverto para o meu cônjuge também de forma vitalícia. Então, essa é uma hipótese. É claro, é importante salientar que quanto mais reversões de renda eu faço, menor fica a minha renda, né? Então, principalmente se esse beneficiário para o qual eu estou revertendo vitaliciamente foi alguém muito novo. Então, um exemplo na prática, assim, eu tenho 42, meu filho tem 14. Então, se eu quero uma renda vitalícia para mim, revertendo para um garoto de 14, a expectativa de vida dele é pelo menos 80. Então, veja que a minha renda vai ficar muito menor do que poderia caso eu não fizesse essa reversão, né? Eu falei do menor, mas pode reverter isso para o cônjuge, o raciocínio é o mesmo. Perfeito. O mesmo bolo, né, dividido em inúmeras fatias, as fatias vão ficar mais fininhas, né? Para receber durante 60, 70 anos, tem que receber bem menos. Você vai diminuir o fermento aí do bolo, vai ficar menor. E tem uma outra possibilidade também, que aí o nome é um palavrão, que é renda vitalícia com reversão ao cônjuge e continuidade aos menores. Opa! Eu falei que era um palavrão, hein? Vai lá. Vamos de novo? Não. Renda vitalícia com reversão ao cônjuge e continuidade aos menores. Ou seja, a esposa contrata, reverte para o marido, e se o marido também faltar, cai para os filhos.
Exatamente. Opa, bom, é isso aí. É O cara isso é aí. presidente. Esse pensou em tudo, né? E, por fim, a renda temporária, que é muito parecida com a prazo certo. Só que no prazo certo, como eu disse, se a titular falecer, a gente reverte o prazo para quem indicou. Na temporária não existe isso. Na temporária, eu vou acordar com a companhia seguradora. É um prazo determinado, só que quando houver o falecimento, aquela renda vai cessar, não vai receber mais, Ok, tá? ok. Então, acho que eu Isso citei todas, pelo menos as principais. tá ótimo. Bom o pessoal saber. Acho que é a primeira vez que a gente trata esse assunto assim explicitamente. Legal. Isso tudo vale tanto para PGBL quanto para VGBL ou não? E se você puder falar um pouquinho, já diferenciar os dois para quem não conhece também, eu agradeço. Pode, tanto faz, tá? Eu vou falar as diferenças de um para o outro, mas as rendas, o tipo de recebimento de renda é igual para ambos. Não tem nenhuma mudança, não. Aí é uma escolha. E só um parêntese que eu acho importante fazer uma orientação. Essa escolha de renda, Fred, ela é feita na concessão do benefício, ou seja, na aposentadoria, na data em que o cliente escolheu para se aposentar. Ela não é feita agora, quando o cliente está contratando. Isso porque a gente entende que as circunstâncias mudam muito, né? Então, no certificado de previdência, vai vir lá como renda vitalícia, porque é a renda padrão das propostas de contratação. Ok. Mas a escolha da renda é feita lá na idade de concessão, porque ele pode, enfim, tá casado, descasou, casou de novo, tem mais de um filho, enfim, as circunstâncias mudam muito ao longo dos anos. E aí, essa escolha ele faz aproximadamente 60 dias antes da data eleita por ele para se aposentar. A companhia manda uma carta e ele ali declara qual das rendas ele vai querer. Tá. Uma vez recebida a renda, ele não pode mais alterar. Ele tem 60 dias ali para pensar, fazer contas com a ajuda aí do consultor dele e após escolhida a renda, começou a receber, não reverte mais. Aí vai ser aquela. Fabiana, consultor, no caso, muito provavelmente a função de consultoria, no caso, vai ser muito auxiliada pelo próprio corretor também, né? Quer dizer, Sim, a gente. Perdão, pode terminar. não, é que ele faz as contas, né? Quer dizer, mostra os valores ali, senta para poder conversar com o cliente e eventualmente esclarecer alguma dúvida. Imagino que seja mais ou menos essa o principal caso, é isso, né? É isso. Depois eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença. Por que eu falei consultor e não corretor? Eu acho Uhum. que está um pouco mais em voga, né, falar mais consultor, mas assim, é o corretor de seguro de fato, né, o cara que se especializou, que tem certificação, é ele que pode comercializar os produtos de vida e previdência. Não, eu estou perguntando Então, porque desculpa, eu não conheço, mas na área de investimentos eu sei que a CVM faz uma diferenciação grande entre o consultor de investimentos e o assessor de investimentos. Então, eu não sabia se é em seguros verdade. existia isso aí também. Existe, na verdade, o corretor e o assessor ou o consultor de investimentos, eles têm, inclusive, legislação separada, formas de atuação diferenciadas e tudo mais. Mas, assim, na verdade, o corretor, quando a gente fala que é um consultor, é porque ele é quase que aquele médico, assim, Uhum. que vai nas questões mesmo, ele faz todo o diagnóstico e tudo para depois levar uma solução mais interessante para o cliente dele, né? Mas é Entendi. um corretor, eu chamei de consultor por hábito, né? Tá, ok. E você falou também de data da opção pelo tipo de renda. É, Uhum. 60 dias antes, mas assim, por exemplo, o cara que tem 50 anos, ele pode optar por renda? Existe um limite mínimo de idade para que você converta a sua reserva em renda mensal? Aqui na companhia, a gente pede pelo menos 12 meses de vigência de plano, né, para que você possa dar entrada no seu pedido de renda. Existem outras companhias que trabalham com um produto que chama-se renda imediata, que você pode ir lá e comprar uma renda. Você já tem um montante, você vai lá e compra. Aqui você vai entrar com seu dinheiro e 12 meses depois você já pode pedir a sua renda, qualquer uma dessas que eu te expliquei aqui. Agora, não tem uma idade mínima, né? Eu estou com 42, se eu quero aposentar aos 50, tá tudo bem. Tá. Eu quero 60. Ou o contrário, eu escolhi que quero me aposentar aos 60, mas cheguei aos 55, já estou para lá de Bagdá, já quero ficar em casa. Eu posso pedir antecipação dessa reserva, desse pagamento dessa aposentadoria, não tem problema não. O que deve ser observado, e aí muito bem planejado com o corretor, né, com a família, qual é o objetivo dessa aposentadoria.
Porque quanto menos tempo você tem, mais dinheiro você tem que dispor agora para que você tenha uma renda que se justifique uma aposentadoria. Ou você vai colocar mais dinheiro ou vai tomar mais risco para que você consiga fazer essa roda girar melhor e você ter uma aposentadoria digna. Se você não faz nenhuma dessas duas coisas, o que tem a seu favor é o tempo. Então, se você quer aposentar cedo, sem tomar risco algum, tem que colocar um pouco mais de fermento nesse bolo. Uhum. Se você não quer aposentar cedo, tem um pouco mais de prazo, o meu prazo é maior, é longo prazo, eu tenho uma expectativa de aposentar só lá na frente, ok, eu posso tirar um pouco o pé do acelerador aí nos riscos e talvez pagar um pouco menos, mas tudo isso não está escrito em pedra, isso tudo é conversado, é meio que um diagnóstico mesmo que esse corretor precisa fazer para entender o que o cliente tem de objetivo futuro, o que ele deseja, o que ele tem de reserva e se é que ele tem, para daí chegar num valor até de contribuição mensal que ele tem que fazer adequado para o que ele quer no futuro, né? Sim, sim. É realmente um salto gigantesco, né, imagino, para o brasileiro que está acostumado com aquela história, né? Eu só posso me aposentar aos 65 anos de idade porque a reforma da Previdência, o INSS, ele ter em suas mãos essa capacidade de escolher, né? Obviamente, desde que ele tenha feito o para casa prévio, Exato. né? Exato. É uma coisa que deve dar até certo medo, né? O cara fala, peraí, eu posso parar com 50, né, e receber a metade do que eu receberia se eu parasse com 60 ou 60 e alguma coisa, entendeu? Quer dizer, e aí, o que é melhor para mim, né? Parar antes e receber a metade durante um tempo muito maior ou ir até os 765? Quer dizer, são considerações que eu imagino que o brasileiro, não sei, tenha dificuldade para fazer, né? Acho que a função de vocês aí ao aconselhar do corretor não deve ser muito simples, não, né? Não é simples e é de extrema responsabilidade, né? Porque você não está tratando com um assunto que você vendeu ali, entregou e está tudo certo. Você está tratando com o futuro das pessoas. Uhum. E a gente não pode negligenciar isso. Nós, seguradores, o corretor de seguros, que é parceiro e da Sul América em especial, né? A gente só comercializa pelo corretor de seguros. Então, não se pode negligenciar essa situação de vida do cliente, sabe, Fred? Assim, eu costumo fazer uma analogia nas minhas conversas do dia a dia, que é como se fosse aquele médico, o clínico geral, né? E às vezes o especialista, né? Então, o cliente, quando chega para um corretor, ele não pode simplesmente falar de P ou VGBL, tabela progressiva ou regressiva, renda fixa ou renda variável. Há que se entender assim, qual que é a sua expectativa, o que você tem, quem depende de você, quanto você ganha hoje, quanto você precisa ganhar no futuro. Essa conversa, ela precisa acontecer, porque do contrário, você vai receitar o remédio errado. E aí, esse cliente vai chegar lá aos 60 anos, vai chegar na Sul América e vai pedir aposentadoria, e o cara vai querer brigar comigo, porque a gente não planejou a aposentadoria dele direito. Mas é uma conversa que é o corretor que tem que provocar. Porque o cliente não sabe, o cliente entende do trabalho dele, das coisas dele. Essa conversa de qual caminho eu sigo, quanto eu pago, onde eu coloco, o corretor é que tem que dar essa orientação, né? Assim, baseado em informações de mercado, no que ele lê, no que ele estuda. A partir daí, e entendendo o que o cliente precisa, aí sim se faz o diagnóstico e leva para ele uma solução mais adequada. Se não for assim, está errado. Né? Certamente o cliente não vai estar protegido à medida que ele precisa estar. Legal. Olha, muitas dicas muito boas, Fabiana. Putz, tenho que te agradecer imensamente aí, muitas. Eu que agradeço a oportunidade. Compartilhando aí 22 anos aí de experiência com Previdência, com quem está interessado, e fazendo com que as pessoas que estão interessadas e querem se preparar possam evitar de incorrerem em perdas, né? Quer dizer, tomarem decisões inadequadas e acabarem realizando prejuízos, né, em função de desconhecimento. Infelizmente, a gente lida aqui já há 8 anos com dúvidas de atendimento ao público e não tem uma semana que a gente não recebe aqui um caso de alguém que comprou alguma coisa desavisado, seja por influência de parente, ou muitas vezes até, infelizmente, dentro da própria agência do banco, né, quer dizer, vai saber por que razões, e acaba incorrendo em perda. Então,
Eu fico É muito verdade. feliz que você tenha tido condição de compartilhar esse tempo aqui conosco. Te agradeço mais uma vez e deixo para suas considerações finais. Eu sei que você já deixou um monte de dica aí, mas se você quiser ainda deixar mais alguma, né, o fechamento aí da Fabiana para quem está ouvindo. Primeiro, agradecer, né? Eu fico muito feliz, lisonjeada, assim, de poder compartilhar conhecimento, né? De trazer para as pessoas um pouco de conhecimento, assim. Eu vim de uma família que não foi nada previdente, uma família que não foi nada poupadora, e hoje os meus pais sofrem as consequências, né? Dessa educação que eles não tiveram, né? Essa educação previdenciária, essa educação de poupança, né? Então, assim, eu tenho como missão mesmo de passar para as pessoas o tanto que é importante guardar dinheiro para o futuro. Mas uma dica mesmo que eu queria dar, gente, assim, também não guarda só para o futuro, vai curtir o presente um pouquinho. Porque senão você guarda só para o futuro e esquece de viver o presente bem com a sua família, com os seus amigos. Então, assim, equilíbrio, acho que é a palavra, diversificação importante para uma carteira saudável, tem que diversificar, não ponha seus ovos todos numa cesta, é clichê, mas é isso mesmo. E vai curtir com a sua família um pouquinho do presente também, que pensar só no futuro não dá, né, Fred? Tem que dar uma equilibrada nisso tudo. Muito obrigada, viu, pelo convite, uma honra para mim fazer parte aí do seu projeto Educando Seu Bolso, foi um prazerão. Obrigada mesmo. Valeu, ótimo. Fechou muito bem. Um abração, obrigado, Fabiana.